Primeiro a gente tem que entender que o contrato de namoro, ele não afasta uma união estável já existente. Se você já vive em união estável, saiba que o contrato de namoro não vai te salvar. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Gabriele Carvalho e o assunto do dia é planejamento matrimonial. Se é a sua primeira vez neste canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Doutora Gabriele, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Eu sou a doutora Gabriele Carvalho, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões. Também estou vice-presidente da Comissão de Marketing e Empreendedorismo da Subseção de São José dos Campos. Sou secretária-geral do IBDFAM, São José dos Campos. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre planejamento matrimonial e explicar o que esse instituto consegue proporcionar para as famílias que estão aí planejando se casar. Legal. Então esse é um assunto que está na moda, né? O pessoal está muito preocupado, muita gente com dúvida se pode morar junto, se não pode morar junto, quais são as implicações disso, né? Então é um assunto que está muito à tona, né? Então vamos lá. O que é o planejamento matrimonial para começar a nossa conversa? Sim, eu entendo, Rafael, que essa questão do planejamento matrimonial, o pacto antinupcial, veio muito à tona, principalmente por conta dos famosos, né? Sim. Que nos últimos anos começou a discutir principalmente cláusula de traição. Sim. Então, acho legal eu te explicar primeiro que o pacto antinupcial ele tem previsão legal no Brasil e ele é um instrumento para ajudar a definir regime de bens. Legal. Então, alguns regimes de bens são obrigatórios ter o pacto antinupcial e outros você pode colocar ali para colocar cláusula de convivência, algumas multas, dependendo da postura de um cônjuge ou outro. Então, ele é um instrumento realmente para reger regime de bens. E não significa que se você está fazendo um planejamento matrimonial com pacto antinupcial, não significa que você está pensando em divorciar. Sim. É só realmente entender que o casamento ele é uma instituição jurídica. É um negócio jurídico. Exato. Ele não envolve só o amor. Sim. Ele envolve a junção de duas pessoas que vão construir ou que já têm um patrimônio construído. Então, ele é realmente uma proteção. Então, vamos lá. O pacto antinupcial que a senhora citou, né? Ele não é o casamento ainda, né? Ele é feito previamente como um instituto, um documento preparatório para isso, né? Explica para a gente como é Exato. Tanto é que o pacto antinupcial ele é feito em lugares diferentes. A pessoa se casa no cartório de registro de pessoas naturais e civis, né? Sim. E o pacto antinupcial ele é feito no cartório de notas. Então, já são coisas separadas, né? Antes de se casar, a pessoa tem que pensar qual regime de bens ela vai querer escolher. Sim. E aí, aqui, a gente tem 5 regimes de bens que mais para frente eu posso explicar quais a pessoa pode escolher. Sim. E depois que ela faz essa escolha, ela começa a pensar. Ela precisa desse pacto antinupcial? E esse precisar decorre de lei? Obrigatoriamente, a lei determina que ela vai ter que fazer esse pacto? Sim. Ou, se não determinar, ela quer colocar algo pensando em proteção patrimonial, em excluir algum bem, como que ela quer fazer? Então, ela procura um advogado especializado em direito de família para auxiliá-la. E aí, nisso, a gente planeja realmente como vai ser o pacto, se terão cláusulas específicas, se serão cláusulas só em relação ao patrimônio, e a gente vai para o cartório de notas, onde é lavrado uma escritura pública de pacto antinupcial. E aí, com esse documento, ela vai para o cartório de registro civil para fazer o casamento. Sim. E é importante falar que tem um prazo. A escritura de pacto antinupcial é válida por 90 dias. Legal. Então, é interessante a pessoa se planejar. Se ela já pensa, por exemplo, eu vou me casar em dezembro. Então, você tem que começar a organizar o teu pacto no máximo em setembro. Sim. Não dá para você planejar em junho, julho, ir para o cartório de notas, porque você vai fazer uma escritura e essa escritura vai perder a validade. Certo. Então, 90 dias antes do casamento, a gente assina essa escritura e leva para o cartório de registro civil, onde ali, sim, vai começar a habilitação para o casamento, onde vai ver se a pessoa tem algum impedimento, se não tem, se pode se casar de fato, faz os proclamas e finalmente se casa. Legal. E você falou que a respeito dos famosos, né, que ganhou destaque por conta disso, né? Vamos lá, para quem que é indicado, então? É só para quem tem muito dinheiro, igual um famoso que a gente vê na televisão, ou não? A gente aqui também pode usar disso? É engraçado falar isso, mas o pacto ele é para toda pessoa. Independente se você tem patrimônio de milhões, ou se você tem só uma casa, ou se você não tem nenhum patrimônio construído. Sim. Porque o que acontece? O pacto ele vai prever a proteção patrimonial, mas também regras de convivência. Então, a gente vê, por exemplo, os famosos falando foi multado em 5 milhões por traição. Uma pessoa que tem só uma casa, suponhamos que seja uma casa de 300 mil reais, ela vai conseguir colocar uma cláusula de 5 milhões por traição? Não vai.
Então, a gente tem que adequar o pacto para a realidade de cada família. Uma família que tem um patrimônio maior, talvez ela tenha preocupações que uma família de um patrimônio menor não vai ter. Sim. Mas por que serve para toda pessoa? Porque o pacto antinupcial também pode prever em relação à morte. Sim. E todo mundo vai morrer, ricos e pobres. Exatamente. Isso é certo para todo mundo. Então, o pacto antinupcial, a gente já pode prever tanto o regime de bens, se vai comunicar todo o patrimônio que eles já têm, ou seja, o que foi adquirido antes do casamento e depois do casamento vai unir, ou até mesmo se a pessoa quer concorrer na sucessão daquela pessoa. Traduzindo, teu marido morreu, ele deixou pais ou filhos vivos. Você vai ser herdeiro ou não? Você quer concorrer com esses sucessores ou não quer? Então, no pacto antinupcial, a gente consegue fazer isso. E isso é uma coisa muito recente, porque eu lembro que em 2023 eu tentei fazer um pacto antinupcial para renunciar à concorrência sucessória, e aqui no estado de São Paulo a gente não estava conseguindo, porque a corregedoria dos cartórios estava realmente barrando, porque já tinham sido feitos pactos onde as pessoas renunciavam à concorrência sucessória, e quando um caso realmente aconteceu, bateu no tribunal. Sim. E aí o tribunal falou assim, olha, não sabemos se a gente pode dispor de herança, porque começa aquela questão do pacta corvina, né? De, vamos discutir herança de pessoa viva? E, na verdade, a gente não está discutindo a herança dessa pessoa. A gente está só dizendo, olha, eu não quero a herança do meu marido. Sim. Se a gente tiver filhos ou se ele tiver deixado pais, eu não quero concorrer com eles. Então, fica tudo para os sucessores. Então, o pacto antinupcial, ele também prevê essa questão da morte. E aí dá para a gente pensar, por exemplo, essa mulher que vai se casar com esse marido, ou até mesmo mulher com mulher, homem com homem, o pacto serve independente do gênero, algum deles vão ser só de casa, do lar? Sim. Como que vai ser, por exemplo, em caso de divórcio? Vai ter uma multa pela disposição aos cuidados da casa e aos cuidados do filho? Uma pensão? A pensão é um ponto muito delicado, porque a gente não consegue obrigar o pagamento da pensão já no pacto e a gente também não consegue renunciar. Sim. A gente pode determinar essa multa e colocar que haverá a possibilidade de pedir alimentos entre os cônjuges, né? A gente não consegue abrir mão, muita gente já vem com esse receio, porque hoje tem muita gente falando assim, eu tô com medo de casar, e aí ela para de trabalhar, eu vou ter que pagar a pensão para ela, eu quero um pacto para eu não pagar a pensão. A gente não pode fazer no pacto aquilo que a lei determina. Sim. Então, a gente tem o princípio da solidariedade familiar e esse princípio ele deixa muito claro a assistência entre cônjuges. E essa assistência não acaba com a separação. Então, a gente não consegue abrir mão disso. Então, resumindo, o pacto ele serve para grandes patrimônios, pequenos patrimônios e também para pensar na convivência. Só que essa convivência não pode ultrapassar os limites da lei. Então, por exemplo, lá fora, os famosos conseguem colocar que precisa ter relação sexual 3 vezes na semana. Pensando no nosso ordenamento jurídico, a gente não pode colocar isso no pacto. Sim, sim. Porque fere o direito de liberdade da outra pessoa. Se a pessoa não estiver com vontade, ela vai ter que ter relação sexual só porque ela é casada? Não faz sentido. Então, a gente consegue pensar, sim, nas regras de convivência. Dentro do pacto, a gente consegue pensar nos cuidados com os filhos. Se esses filhos estudarão em modelo homeschooling, se estudarão presencial, se esses filhos terão acesso ou não às telas. Então, vocês conseguem fazer declarações dentro do pacto, pensando justamente nessa convivência. Porque é aquilo que eu falo para todos os meus clientes. O que é acordado não sai caro. É antes do casamento que a gente tem que conversar sobre essas coisas. Exatamente. O casal ele já discute tudo que engloba esse relacionamento, né? E todos os desdobramentos deles, que são os filhos, né? Com antecedência. Isso previne, né? Não elimina, né? Mas previne, né? Ou diminui a chance de discussões e litígios depois. Exato, porque isso é um dado, Rafael. Aqui não é achismo. Metade dos casamentos terminam em divórcio. Sim. Se a gente olha os números de casamento que tiveram em 2024 o número de divórcio, 50% acabou em divórcio. Sim. Não significa que você vai casar pensando em divórcio, mas olhando todo o histórico da sociedade, sabendo que metade termina em divórcio, por que não conversar sobre o patrimônio antes? Sim. E o pacto serve para isso. E hoje você tem visto o seguinte, com relação ao regime de bens, né? Você falou, depois a gente pode entrar um pouquinho nisso, né? Qual que é o modelo que mais tem sido adotado para fins de planejamento?
Hoje não tem esse nome especificamente, mas o que mais tem sido adotado, principalmente pelos clientes que me procuram, é o regime misto. Sim. Ele não tem previsão legal, na verdade ele é uma mistura entre regimes para conseguir se adequar àquela família. Então o que a gente tem no Brasil hoje é a comunhão parcial de bens, que decorre da lei mesmo, então se o casal não escolher um regime de bens, é esse regime que vai incidir. E nesse regime a gente tem o que foi adquirido antes do casamento, continua daquela pessoa. O que foi adquirido dos dois é dos dois. Só que aí tem um detalhe. Não entra herança, não entra doação, mas os frutos daqueles bens adquiridos antes do casamento comunicam. Sim. Então, por exemplo, a pessoa tem um imóvel que ela adquiriu antes do casamento e esse imóvel está alugado. Os valores de aluguel são partilháveis. Ela tinha um investimento financeiro, todo o rendimento desse investimento é partilhado. Então, ela tem que tomar cuidado com isso e um pacto antinupcial consegue afastar os frutos. Então, também é um ponto muito positivo. Agora, também tem a separação total. O que foi construído antes continua de cada um e o que foi construído depois também. Se construírem patrimônio junto, na escritura pública vai estar ali a porcentagem de cada um, ambos assinam. Se não tiverem comprando junto, um cônjuge não precisa nem concordar com a venda ou a compra do bem, né? O outro é a comunhão universal, hoje em dia já é pouquíssimo usada. Os casais hoje em dia já preferem realmente ou separar ou construir a partir do casamento, que ela era muito utilizada antigamente, onde todo o patrimônio é dos dois. E aí vem dois muito delicados, que é a participação final nos aquestos, que hoje em dia pouquíssimo usado, inclusive a gente está com a reforma do Código Civil e já não tem previsão desse regime continuar, que ele basicamente ao longo do casamento, separa tudo o que foi adquirido, o que a Maria adquiriu é dela, o que o João adquiriu é dele. Se vierem a se separar, contrata-se um contador. E aí já começa a burocracia. Sim. O divórcio já é difícil. Tendo que contratar contador, fica ainda mais complicado. E ali eles começam a fazer tipo uma apuração de haveres. E eles começam a ver se teve participação, não tem, faz um balanço patrimonial e ali partilha. Eu não vejo muito sentido quando o meu cliente vem e alguns ainda falam, eu acho esse mais vantajoso. Eu ainda falo, vamos misturar os regimes para vocês terem menos dor de cabeça? Porque divorciar é caro. Sim. Advogado vai cobrar um valor pelo serviço que a gente desempenha. E aí, além do advogado, além de tributo, além de escritura, você ainda vai pagar contador? Não faz sentido. E, por fim, o último regime de bens que a gente tem é a separação obrigatória de bens, que ela é muito diferente da separação total de bens. E as pessoas não sabem disso, sim, se casam nesse regime e, na hora da morte ou do divórcio, se assustam. Como que ela funciona? A separação... Pra quem que é a separação obrigatória? Então, a separação obrigatória, ela é obrigatória para algumas pessoas. Ela funciona principalmente para 3 grupos. Sim. Maiores de 70 anos, é obrigatório separar nesse regime. Pessoas que se divorciaram e não fizeram partilha de bens. Então, na hora do divórcio, eles só preferiram decretar o divórcio e não resolveram a questão patrimonial. E pessoas que receberam herança e não fizeram inventário ainda. Então, por exemplo, eu estou viúva e eu vou me casar de novo, mas eu ainda não fiz o inventário do meu falecido marido. Sim. Obrigatoriamente, eu me encaixo nesse regime. Legal. E aí, como funciona? No começo desse ano, no final do ano passado, saiu a decisão que pessoas maiores de 70 anos podem sim dispor do seu patrimônio, pensar sobre isso, mas eles conseguem afastar esse regime por meio de pacto antinupcial. Então, eles já podem escolher outro regime, mas se não escolherem por meio de pacto, vai ser o regime da separação obrigatória. E os outros 2 não tem como fugir. O que difere a separação obrigatória da separação total? A separação obrigatória de bens, ela entende que o que foi construído antes do casamento é de cada um, não se comunica, mas o que foi adquirido ao longo do casamento funciona quase como uma comunhão parcial. Sim. Então, entende-se que o que foi construído ali teve um esforço comum, então isso partilha. E aí as pessoas levam um susto, porque elas falam, não, mas eu casei no regime de separação. Como assim eu vou comunicar? Não sabia disso. E isso decorre da súmula 377 do STF, que ele presume ali essa colaboração entre a família. Então, hoje, quando um cliente vai me procurar, eu faço toda a triagem, eu pergunto ali se ele casou em algum regime, se ele casou e não fez o divórcio, ou se ele vai casar e estava viúvo, né? Pergunto se cai nessas regras para a gente pensar num pacto antinupcial. E é legal, Rafa, porque meu primeiro cliente na advocacia foi nesse caso.
A minha cliente foi tentar comprar um imóvel, foi tentar financiar um imóvel e o banco pedia a assinatura do marido dela. E ela falou, não faz sentido, porque eu procurei no Google e no Google fala que eu tô casada nesse regime e o meu marido não precisa anuir. Sim. E aí ela foi fazer uma consulta, porque ela falou, não, eu quero deixar esse imóvel para minha filha, como que eu posso fazer? Aí eu falei, olha, na verdade, se você comprar esse imóvel agora, o teu marido vai ter direito. E aí ela começou a pensar como que a gente poderia fazer. Só que no caso dela, a gente já estava com o casamento feito sem pacto. Sim. Então a gente entrou com uma alteração de regime de bens. E esse movimento, essa ação judicial, é obrigatoriamente na via judicial, para alterar regime de bens depois do casamento sem pacto, somente na via judicial. Então, a gente conseguiu entrar e pedir o afastamento da súmula 377. Aí, depois, ali com a sentença do juiz, ela conseguiu comprar sem fazer essa divisão. Então, tem que tomar muito cuidado. A separação obrigatória de bens tem essa pegadinha, que no cartório não explicam para as pessoas, e é por isso que é tão importante investir num planejamento matrimonial com um advogado especializado, para ele conseguir pensar em todas as hipóteses, divórcio, falecimento, convivência da família, para ela se resguardar desde o começo. Então, tem essa diferença. Mencionado isso, né? Que às vezes a pessoa só vai procurar o advogado no momento do divórcio. Exato. Então, ele esquece tudo, de analisar toda a situação, o contexto jurídico, entender a vida dele, a vida do companheiro, as implicações que são o casamento, que o casamento é um negócio jurídico, com desdobramentos, com implicações, e ele só vai olhar para a gente lá no final, quando o problema já nasceu e já está grande. Exato. As pessoas hoje em dia, porque assim, o que eu percebo, quem são os clientes que mais me procuram para planejamento matrimonial e sucessório? As pessoas mais jovens ou pessoas que já passaram pelo divórcio. Sim. Porque os mais jovens já estão vindo numa geração que entende que o preventivo é melhor e mais barato, e quem passou pelo divórcio já viu a briga que foi. Então, já viu que resolver antes é melhor. Exato. Então, a gente tem que pensar realmente o preventivo hoje, uma advocacia preventiva, pensar em instrumentos que podem prever e antecipar brigas, discussões no futuro, vão sempre ser uma solução mais barata, tanto financeiramente quanto emocionalmente, porque o divórcio desgasta qualquer pessoa. E quando a gente fala de planejamento matrimonial, invariavelmente a gente tem que pensar um pouquinho em união estável, né? Porque é natural hoje que os casais façam um test drive, né? Sim. Acabam morando juntos, vão vendo se realmente faz sentido aquele relacionamento antes de formalizar um casamento, né? Faz parte do que hoje a gente vê invariavelmente. Como é que funciona, então, para planejar essa união estável, para você ter uma convivência que não gere tantos problemas no futuro? Tá, primeiro acho importante a gente falar que tudo que a gente conversou aqui de pacto antinupcial, ele só serve para casamento. Sim. O pacto antinupcial, ele é um instrumento usado para quem quer pensar no regime de bens pro casamento. Para a união estável, é outro instrumento que a gente chama de contrato de convivência. E isso decorre da lei mesmo. A lei fala que o casamento ele é previsto pelo pacto antinupcial e a união estável é esse contrato. Então, como funciona? Muitas vezes as pessoas já estão morando junto e aí me procuram e falam, doutor, eu preciso organizar o regime de bens. E aí a gente tem um problema. Porque se você já está morando junto, obrigatoriamente, tudo que vocês construíram até ali é o regime da comunhão parcial de bens. A gente não consegue retroagir o regime de bens, porque seria como burlar a lei ali, né? Sim. Então, quando o casal está planejando morar junto, o melhor caminho é pensar no contrato de convivência. Como que vai ser feito? Vocês podem escolher qualquer um dos 5 regimes que eu escolhi, perdão, dos 4 regimes. O da separação obrigatória de bens ninguém consegue escolher, ele decorre de lei mesmo. Então, o casal ele vai escolher um dos 4 regimes e, por meio desse contrato de convivência, eles vão determinar esse regime de bens. E aí, esse contrato a gente leva para registro no cartório de imóveis para dar publicidade para terceiros. Porque, por exemplo, se eu me caso com o fulano, e eu não levei, me caso não, se eu começo a morar com o fulano e eu não levo esse contrato de convivência para registro no cartório de registro de imóveis, qualquer pessoa pode vir executar uma dívida dele no meu nome por achar que eu estou com ele no regime da comunhão parcial. E até mostrar que focinho de porco não é tomada, é um processo judicial. Sim. Então, é melhor a gente levar para registro para dar publicidade para terceiros, para que qualquer pessoa que queira executar uma dívida, que queira cobrar algum valor, não venha no meu patrimônio, mas só no patrimônio dele, por entender, por exemplo, que a gente está no regime de separação de bens ou algo do tipo. Então, é importante sempre levar para registro. E aí, vou compartilhar com vocês um caso recente que eu fiquei muito orgulhosa de ter conseguido resolver. Foi algo assim que chegou para mim, que eu realmente pensei, meu Deus, o que eu vou fazer nesse caso? O casal foi para o cartório de notas
e eles acreditaram que o pacto antinupcial serviria para a união estável. Eles fizeram um testamento, cada um fez um testamento, deixando metade do patrimônio que eles tinham para os pais. Eles não tinham filhos, não queriam ter filhos, mas eles queriam morar juntos. Então, eles sozinhos fizeram o testamento, deixando metade para os pais, e fizeram um pacto antinupcial, escolhendo o regime de separação total de bens. E eles estavam assim desde 2023. Ou seja, já tinha perdido a eficácia já. Desde 2023, eles estavam acreditando que estavam casados, estavam em união estável no regime de separação de bens. E construindo patrimônio. Os dois eram advogados, não eram advogados de família, eles eram advogados previdenciaristas. E escritório crescendo, um monte de precatório caindo na conta, coisa que advogado gosta. E aí ela me procurou, porque ela falou assim, doutora, eu fui no cartório para tentar converter a minha união estável em casamento. E eles falaram para eu procurar um advogado. E eu fiquei preocupada. E aí eu olhei para ela e falei assim, que bom que eles te alertaram para eu procurar um advogado, porque saiba que tudo que vocês construíram é dos dois. E ela ficou assustadíssima, ela queria uma solução, ela falou, a gente não quer. E eles estavam de acordo. Só que qual que é o problema? Eles estão de acordo agora, quando a relação está boa e está tudo bem. E se um deles falece? Sim. A família vai entender que eles não queriam que esse patrimônio comunicasse? Não, de forma alguma. Então, eu comecei a pensar como que eu iria trazer segurança jurídica para essa família, não só para os dois, mas também para terceiros, e sem burlar a lei. Comecei a pensar e eu falei, gente, o regime não pode retroagir. A gente não pode pegar um regime de bens agora e retroagir, o que eu faço? E aí teve um julgado muito recente do STJ, dezembro de 2024, em que o STJ reconheceu que o pacto antinupcial feito dentro de uma união estável, que não foi levado ao casamento, poderia servir como contrato de convivência. Então, a gente fez um contrato de convivência particular, trazendo esse pacto antinupcial e convertendo ele para um contrato. Então, assim, eu sou advogada especialista e, na hora da consulta, eu não sabia desse julgado, porque o direito muda muito rápido. Então, a gente conseguiu levar a segurança para essa família, mas, veja, eles tiveram a sorte de ter um pacto antinupcial. E só por isso o regime conseguiu retroagir. Na verdade, aí foi uma sorte dupla, né? Que existe o pacto e existe o precedente que foi recém-criado, né? Exato, porque se não tivesse o precedente, e eu ainda falei para eles, eu acho importante todo advogado fazer isso, porque a gente tem que tentar afastar a nossa responsabilidade. Eu fiz uma declaração deles, dizendo que eles estavam cientes de que foram orientados por mim, que esse contrato poderia ser discutido na justiça. Sim. Porque, veja, é um precedente, é um entendimento jurisprudencial do STJ. Isso, no ano que vem, já pode ter um outro entendimento dizendo que o pacto antinupcial não pode ser convertido em contrato de convivência. Sim. E aí eles vão vir e entender que eu tive responsabilidade civil nisso? Não, eu orientei. O entendimento hoje é que o pacto pode ser convertido em união estável. Então, lembra, lá no começo eu falei, o pacto tem validade de 90 dias antes do casamento. Se o casal que está planejando se casar faz esse pacto e, ao longo desse período, antes do casamento, eles começam a morar junto e desistem de casar, esse pacto, no futuro, pode ser convertido em contrato de convivência. E o acórdão do STJ é muito legal que ele fala assim, não é possível a pessoa usar da própria torpeza. Ela declarou que queria separação total de bens. Exatamente. Como que agora ela quer que comunique tudo? Não tem como. Não faz nem sentido. Exato. Foi um pronunciamento público, teve a fé pública do tabelião ali naquele ato. Então, tem esse detalhe. Então, a união estável está cada vez mais delicada, as pessoas têm medo da união estável, mas eu falo para todo mundo, só precisa ter medo se não for regulamentar. Regulamentada, feito direitinho, pensado, dá super certo. E aí tem gente que vem querer burlar a união estável com o famoso contrato de namoro. Sim, eu ia entrar nesse famoso contrato de namoro. Hoje fala-se também dele com bastante repercussão nas redes sociais, né? O contrato de namoro, né? Vamos fazer um contrato de namoro, tá em alta, né? Quando que realmente é válido fazer, quando não é válido fazer, quando é uma simulação de um negócio e, na verdade, é uma união estável. Como é que você vê tudo isso daí? Primeiro a gente tem que entender que o contrato de namoro, ele não afasta uma união estável já existente. Se você já vive em união estável, saiba que o contrato de namoro não vai te salvar. Então, quando que ele tem validade? Quando realmente existe um namoro.
Então, o casal aconteceu muito na pandemia, e é por isso que surgiu com tanta força o contrato de namoro, em que muitas pessoas foram morar junto, não porque se viam como se família fosse, que união estável é isso, você se vê como Sim. construindo uma família agora. O namoro não, o namoro é uma pretensão futura de construir uma família. Ou nem isso, você não quer uma família, você só quer dividir ali um momento gostoso, e é isso, tá tudo bem. Então, como que funciona? Na pandemia, muita gente começou a morar junto para economizar no aluguel, não se via, queria fazer ali a quarentena dela. E aí, no final desse relacionamento, todo mundo estava vivendo em união estável. Mas não era união estável. Então, o contrato de namoro serve para isso. O morar junto não configura união estável. E o contrato vem para isso. Então, por exemplo, a gente faz um contrato de namoro em que a pessoa ela determina, fala assim, olha, o que a gente tem é namoro. Porque a grande confusão da união estável é, eu vejo o meu companheiro como meu marido, mas ele me vê como namorada. E aí, quem está certo? Como que a sociedade vê esse casal? Então, quando a gente pensa no contrato de namoro, a gente primeiro analisa, vocês já vivem uma união estável? Porque se vocês já vivem, esse contrato não vai ter validade. Foi importante você ter falado desse negócio da sociedade, porque é importante frisar que tanto o namoro quanto a união estável, elas têm publicidade, né? Os casais são vistos, vão ao cinema, vão ao shopping, vão ao restaurante, postam fotos juntas. Então, assim, fica difícil da sociedade entender se aquele casal está namorando ou se está morando junto no sentido de união estável mesmo. Exatamente. E aí, por exemplo, teve um casal que me procurou, que eles falaram assim, a gente está namorando há 8 anos e temos 2 filhos. Aí eu falei, não, isso... Complicado. Complicado. Vocês não estão namorando, vocês têm uma união estável. Não tem como fazer um contrato de namoro com isso. Então, quem que faz contrato de namoro hoje em dia? Pessoas que já estão construindo patrimônio, querem ter uma vida a 2 de namoro e querem se resguardar. Então, o contrato de namoro vem justamente para isso. A gente já fala assim, nos contratos que eu faço lá no escritório, eu já falo, hoje vocês estão namorando. Se vocês vierem a configurar uma união estável, qual regime de bens vocês querem? E eu explico quais são os regimes. Então, como que eu faço? Hoje, eles declaram que vivem um namoro. Mas se um dia essa relação vier a ser uma união estável, o regime de bens que irá vigorar é o de X. É o de separação, é o de comunhão universal, é o de comunhão parcial de bens. Então, a gente já determina nesse contrato. Por quê? Para não ter susto. Porque se a gente só faz um contrato de namoro dizendo que eles declaram que aquilo é um namoro e daqui 5 anos eles estão com 2 filhos, isso é uma união estável. E aí, qual que é o regime de bens? Comunhão parcial. Não teve nenhum planejamento antes. Então, por isso que é importante. O contrato ele vem justamente para antecipar uma união estável ou afastar uma união estável. Mas não tem como converter essa união estável em namoro. União estável só é convertida em casamento. Legal. Doutora, vamos tirar um espantalho aqui da sala, que é a questão temporal. Quanto tempo, né? O pessoal tem alguns falam, 6 meses morando junto já é união estável, 1 ano morando junto é união estável, acima de 2 anos é união estável. Existe, a justiça entende algum critério temporal ou é só um espantalho que a sociedade criou? Não tem nem na lei, nem na jurisprudência, nenhuma determinação de tempo. Mas o que o juiz vai analisar? Uma família não é constituída em 1 mês. Então, é claro que a pessoa começou a namorar hoje, está morando junto, daqui 2 meses encerra, vai pedir uma união estável, o juiz vai entender que não tinha. Então, a gente tem que ver realmente como era a relação na sociedade. E é por isso que a união estável é tão difícil, quando a gente vai fazer uma dissolução de uma união estável, o reconhecimento dela. Porque a gente não tem lapso temporal. A gente tem a visão da sociedade, como era a vida daquele casal. Então, por exemplo, tem gente que é muito intensa. Tem gente que em 2 meses já construiu patrimônio, já está morando junto, já está apostando no amor da minha vida, é com você daqui até a eternidade. Já está construindo no terreno do sogro. Exato. E é tudo muito rápido. E aí acaba, a gente vai analisar. Peraí, como que a família via? Aí vai lá e posta foto com a sogra do lado, que daí posta, minha sogra. Pô, você vai falar que isso não é uma união estável? Como? Você está do lado da mulher, mãe do teu companheiro, mãe do teu namorado, postando, minha sogra amada. Tem gente que não se dá bem com sogra. Eu sempre dou exemplo positivo porque eu amo minha sogra. A gente se dá muito bem. Mas são esses detalhes que vão determinar a existência de união estável. É claro que quanto mais tempo nessa relação, mais fácil vai ser de convencer o juiz de que existiu uma união estável ali. Mas ficar morando tranquilamente com uma pessoa, acreditando que, só daqui 2 anos que vai ser considerado união estável, é enganação. É uma inocência muito grande. Legal. Doutora, a gente tinha combinado ficar aqui uma meia horinha. Eu acho que a gente já bateu o nosso tempo. Muito obrigado a senhora ter voltado aqui, né, ter dado mais uma aula para a gente. A gente conseguiu pincelar algumas dúvidas, né, que o pessoal tem. E eu vou abrir o microfone para a senhora se despedir.
Rafa, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito de falar dessa parte preventiva, tanto de planejamento matrimonial quanto sucessório, porque eu realmente entendo que a sociedade hoje ela está cada vez mais consciente da importância de planejar realmente as relações, de se resguardar nessa parte patrimonial e de convivência também. Então, me coloco à disposição. Minhas redes sociais estão aqui, acredito que vocês vão deixar no link, mas caso queiram saber, é @gabrielecarvalho.s no Instagram. E lá eu falo um pouco sobre isso, principalmente planejamento matrimonial para pessoas autônomas, os advogados que precisam se resguardar também. E me coloco à disposição, sempre que precisar, estou por aqui. Legal. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, se inscreve neste canal e até o próximo episódio.